Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma segunda-feira que estamos pedindo licença para entrar em sua casa com o nosso programa Tapiri da Fé. É a segunda-feira do mês de maio, dedicado à nossa mãezinha Maria Santíssima. Então, antes de começarmos o nosso programa, vamos fazer a nossa oração pedindo que Nossa Senhora nos cubra com seu manto e interceda sempre por você e pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com esta oração poderosa da Virgem Maria que nós damos início ao nosso Tapiri da Fé. O nosso tema hoje é a consagração a Nossa Senhora. Um tema excelente para o mês de maio e, por que não se dizer, também polêmico. E quem está aqui conosco para bater um papo sobre consagração a Nossa Senhora, tudo sobre a consagração, é nossa amiga Joyce Ferreira. Boa noite, Joyce. Boa noite, Kelmes. É uma alegria estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre Nossa Senhora, né? E essa consagração. A alegria é toda nossa e a gente já agradece a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta segunda-feira. Sei que você passou o dia trabalhando, mas tirou esse tempinho para falar um pouquinho de Nossa Senhora e dessa prática virtuosa que é a consagração à nossa Virgem Maria. Desde já, Joyce, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero que você se apresente para os nossos amigos. Fale a sua trajetória na comunidade, na nossa igreja católica, porque você é uma jovem, né? As pessoas podem dizer, puxa, mas ela é tão... Mas você tem uma experiência já dentro, então relate para os nossos amigos aí, para eles saberem que você tem muita história para contar. É verdade, Kelmes. Então, eu tenho essa cara, né, de 18 anos, mas não tenho, né? Tenho 26. Estou na igreja, assim, minha família toda é católica, né? Mas por muito tempo eu vivi longe, né, na minha adolescência. E aí, quando eu tinha ali para os meus 16, 17 anos, eu fui fazer Eucaristia e Crisma, né? Que eu nunca tinha feito, aí a minha mãe me obrigou aí, né? Tem que fazer e tal, aquela coisa de tradição de família, né? E aí eu fiz, né, os sacramentos. E quando eu fiz os sacramentos, eu conheci a renovação carismática, né? E através da renovação carismática, eu entrei na igreja. Conheci o grupo de oração, ministério jovem. E ali eu tive, né, uma experiência com Deus, né? Conheci a fé e me apaixonei, né, pelo catolicismo. Enfim, e aí eu sigo, né, há quase 10 anos aí nesse caminho e participei, né, por 5 anos da renovação, como eu falei. E hoje eu sou membro de uma comunidade de aliança e de vida, que é a comunidade Theotokos, né? Aí a gente ouve esse nome, né? Theotokos, que nome difícil, né? Como que escreve, o que quer dizer. E Theotokos nada mais é que mãe de Deus, né? Vem do grego e é mãe de Deus. Então é uma comunidade com carisma mariano, voltado para Nossa Senhora, né? A nossa palavra de vida é o Magnífica. Então, assim, a gente vive essa experiência mariana e por isso que estamos aqui hoje para partilhar, né, um pouquinho sobre Nossa Senhora e a consagração. É isso. Estamos com a pessoa certa. Espero que sim. Joyce, nós temos aqui no Tapiri da Fé o momento da leitura da palavra, que é o momento da gente fortificar o nosso programa, a nossa fé. E não existe cristianismo, não existe catolicismo sem a leitura e a prática da palavra de Deus, né? Então a gente faz a leitura e sempre nós fazemos a reflexão. Só que a nossa reflexão vai ser o nosso bate-papo. Certo. Tá bom? Ok. Para você que ainda não leu, não tirou um tempinho hoje do seu dia para ler a palavra de Deus, eu convido você a pegar a sua palavra em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo do 11 ao 12.
1 Pedro, capítulo 2, versículo do 11 ao 12. Amém? Então vamos fazer a leitura juntos. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, como de costume, acabei de relatar para a Joyce, nós sempre fazemos a reflexão. Nossa reflexão hoje vai ser o nosso bate-papo com a Joyce. Por quê? Porque a leitura, ela nos fala, ela nos exorta a termos um comportamento santo. E o que é a consagração a Nossa Senhora, senão essa busca constante pela santidade, essa busca constante para nos livrarmos do pecado e das tentações e das tempestades, para seguirmos firmes na fé e em busca dessa santificação. Por isso a gente começa o nosso bate-papo com a Joyce. Já vou perguntando para a Joyce. Joyce, o que significa ser consagrado a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora? Certo. Então, para introduzir um pouquinho assim, né, essa consagração ela vem ganhando força, né, ao longo dos anos, assim, se tornado conhecida, né? Pelo menos há um tempo atrás as pessoas não conheciam muito, né, a consagração, e de uns anos para cá ela deu um boom, assim, né? Começou a se propagar assim de forma muito grande no Brasil, né? E assim, o que é essa consagração, né? Consagrar, assim, é tirar do meio, né? É consagrar, é separar, né? Como se Deus tivesse separado aquele povo, aquela pessoa para si, né? Consagrar isso, é tirar ali do meio do povo e separar. Então, quando eu me consagro a Jesus pelas mãos de Maria, eu tô me separando, né? Do mundo, da vida velha, para viver como alguém que está totalmente entregue a Deus. E assim, por que a Jesus pelas mãos de Maria? Porque essa consagração, quem nos ensinou foi o próprio Cristo, né? Foi o próprio Jesus lá aos pés da cruz, ele deixou São João, né? Nossa Senhora São João, né? Como se ele tivesse consagrado a Virgem Maria São João, né? Então ele nos deixou ela de herança, de presente, né? E sempre foi ela o caminho que Jesus usou para vir até a Terra, né? Foi por ela, né? E ele deixou ela como nossa intercessora. E aí ao longo do tratado, né, que é o livrinho que é a base para essa consagração, São Luís ele vai explicando, né? Por quê? Por que se consagrar? Porque pelas mãos de Maria, por meio dela, porque foi o caminho que Jesus escolheu. E se ele escolheu, é porque ele escolheu para nos ensinar a também trilhar esse caminho, né? Então o que significa, né, se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria? É você realmente se tornar um povo separado, né? E escolher trilhar um caminho de santidade através de Nossa Senhora, assim como Jesus nos pede, né? E porque assim, a gente sabe que Jesus ele é o único medianeiro, né, entre Deus e os homens, né? Muitas pessoas falam isso. Mas por que eu tenho que me consagrar? Por que eu vou por Nossa Senhora se eu posso ir direto com Jesus? Né? Esse é o ponto assim que muitas pessoas se questionam. Mas assim, é um caminho de humildade, né? Porque a gente sabe que Deus ele está muito acima de nós. Então a gente vai ali pedindo da mãe dele para que ela interceda e rogue para que chegue até ele, né? Os nossos pedidos. E porque é um caminho mais fácil, porque ela é mãe, né? Ela viveu a nossa humanidade. Então, assim, a gente crê que ela intercedendo, ela é o caminho que leva ao caminho. Ela não é o caminho, né? Mas ela é ali como é que a gente fala? Um atalho. Um atalho para chegar no caminho, né? Então, é mais ou menos isso, assim. É bem mais complexo, né? Mas, resumidamente, é isso. Legal. Eu ia perguntar a você em que consistia a consagração, mas você já deu uma lapidada nessa pergunta. Certo. Então, fale para nós sobre esse cara aqui que introduziu tudo, né?
São Luís Maria Montfort. Certo. Fala um pouquinho desse santo. Por que ele quis essa prática, essa mudança de comportamento para a nossa salvação através da consagração a Maria, certo, a Jesus. Certo. Então, esse livrinho aqui, né, que o Kelmis falou, o meu já tá um pouquinho velho, gente, mas... Aqui os dois. Isso. Esse é um santo da igreja, né, São Luís Maria Grignon de Montfort. E assim, começando a falar sobre essa consagração e por que ele quis escrever, essa consagração ela sempre existiu, né? Desde os primeiros séculos da igreja, assim, as pessoas já tinham o hábito de se consagrar a Nossa Senhora, né? Existem relatos assim de homens e mulheres que entregavam mesmo tudo a Jesus por meio de Nossa Senhora, né? Eles usavam correntes, né? Já, enfim, eles faziam ali, tinham aquele ato de consagração, de submeter a sua vida a Jesus por meio de Nossa Senhora. Então não foi São Luís que inventou, né, essa consagração, ele é bem claro quando ele ensina isso, ele não inventou, ele apenas compilou. Tanto que se a gente der uma lida, uma breve folheada no tratado, a gente vai ver que ele cita muitos santos, ele cita a Sagrada Escritura, então ele compilou isso aqui, né, é um manual, né, é um tratado, não é simplesmente um livro, assim, uma história, mas é um tratado mesmo que ele juntou ali formações, né, informações de vários santos. E uma coisa importante de se falar também é que São Luís, ele é um santo. Então, para ele se tornar santo, tudo que ele escreveu foi estudado pela igreja. Então, tudo que está aqui nesse livro é aprovado pela igreja, né? Não há nada que vá contra a doutrina, que vá contra a fé, né? Muitas pessoas podem achar, mas é um exagero, né? Tudo isso, mas não há nada que vá contra a fé. Claro que ninguém é obrigado, né, a ler, a seguir, é uma devoção. E a devoção a gente escolhe, né, seguir ou não o caminho que a gente vai trilhar. Alguns são devotos da misericórdia, outros são devotos, enfim, de vários, né, vão por vários caminhos. E aí São Luís deixou esse caminho de ir a Jesus, né, de chegar à santidade por meio de Nossa Senhora. E aí é mais ou menos isso, e ele escolheu, né, compilar aqui para ensinar, né, para os seus irmãos, né, para os frades, como que se vive essa devoção, essa consagração. E é muito interessante que esse livro ele passou muitos anos escondido, o demônio escondeu, né? Quando São Luís morreu, na verdade nem era esse nome o tratado. O nome do tratado primeiro que São Luís escreveu era Preparação para a Vinda do Reino de Jesus. Então ele realmente estava escrevendo como a gente se preparar, né, para o fim dos tempos, para a nossa salvação. E aí depois de mais de 100 anos ele passou escondido e os irmãos acharam. Tanto que as primeiras páginas dele não se sabe onde está, né? Não foi encontrado. E aí depois disso levaram, né, para o Papa, enfim, para a igreja aprovar, né, para que pudesse ser publicado e propagado, né? E ganhou uma fama assim muito grande desde então. E para você ver que como o demônio tem raiva, né? Como aqui tem segredos, né? Tem coisas espirituais profundamente assim que agradam a Deus, né? E por isso que ele é tão precioso, né? E hoje tem, graças a Deus, se tornado muito famoso, né? Tem se propagado essa devoção. Eu acho que depois que todo mundo descobriu que o Papa, o São João Paulo II, era consagrado, me parece que né? As coisas começaram a caminhar em sua conformidade, né? Tem um termozinho, Joyce, que eu sempre converso com pessoas que são consagradas, mas ainda não entrou na minha cabeça. E pode ser a mesma coisa que algum dos nossos telespectadores que também não conhece sobre a consagração, muitos não conhecem, né? Eu não conhecia, eu vim conhecer através da minha esposa, que se consagrou, é consagrada. Mas tem um termozinho que eu já até com ela mesmo, a gente já conversou, mas não entra. Essa questão de ser escravo, né? É um termo muito forte. Para mim é um termo muito forte, né? Ser escravo de Nossa Senhora. Por que não ser escravo de Jesus? O termo é de escravo, por que não filho? A pergunta é, por que não filho? Sim. Em vez de escravo? Certo. Então vamos começar, né? Tentando desenvolver um pouquinho, né? O próprio tratado ele tem uma parte que ele vai tratar bastante sobre essa parte, né? E aí São Luís ele vai explicar que assim, ele vai tratar
assim a diferença do servo e do escravo, né? Ele vai dizer por que não é servo de Maria, né? Não é servo ao invés de não é escravo ao invés de servo, né? Ele vai explicar que o servo ele trabalha esperando uma remuneração, né? Então, se eu sou servo de uma pessoa, eu trabalho, mas eu quero a minha recompensa ou eu tenho algum interesse ali envolvido. O escravo não. Ele trabalha e ele não vai ganhar nada em troca. Ele pertence àquela pessoa, né? Ele tem direito de vida e de morte sobre aquela pessoa. Então é nesse sentido da escravidão, é de você não ter mais direito sobre você mesmo. Porque aqui, né, tem um capítulo também que ele vai tratar sobre que nessa consagração nós damos tudo a Nossa Senhora, né? A Jesus por meio de Nossa Senhora. Todos os nossos bens espirituais, materiais, as nossas orações, as nossas boas obras. Então é para que fique claro que, assim, eu não tenho mais direito sobre o que é meu, né? Então eu estou trabalhando sem nenhum interesse. Eu estou me entregando a Nossa Senhora, a Jesus, né, toda a minha vida, os meus bens, as minhas orações, sem esperar um salário, né? Sem esperar que eu seja retribuído. Não porque eu vou trabalhar, vou propagar o Evangelho, vou viver a santidade, mas eu quero uma recompensa, eu quero reconhecimento. Não, eu sou escravo porque eu vou me dar e eu não quero receber nada em troca. E Nossa Senhora pode fazer o que ela quiser, né? Comigo, com as minhas orações. Então ela pega a minha oração e aí ela usa como for melhor. Ela usa para salvar uma alma, para converter uma pessoa, né? Para ajudar alguém que está precisando. E aí, naturalmente, ela vai me moldar, né? O meu interior e o meu exterior. Ela vai me conduzir no caminho da santidade, né? Então, esse é o sentido. Eu sou escravo dela porque ela vai me ajudar, né? Eu não tenho a minha vontade é de falar tal coisa, é de fazer tal coisa. Mas como eu sou escravo, eu não tenho mais essa opção. Então toda a minha vida vai andar em conformidade com aquilo que Jesus e que Nossa Senhora querem. Então tudo que eu fizer, eu não tenho mais direito, né? Então, eu vou pensar, eu vou assistir uma coisa que agrada a Deus ou uma coisa que não agrada. Eu não tenho mais o direito, né? Eu vou sempre escolher aquilo que agrada, né? Por isso que o escravo ele não tem vontade. Então é nesse sentido, né? Que é um termo forte realmente, né? Talvez as pessoas liguem muito porque usa a corrente, né? E aí é uma coisa muito exterior, mas não. É uma coisa muito interior, porque você tá dando assim o seu interior mesmo, né? Essa questão do uso é uma boa explicação de ser escravo e não querer nada em troca, né? Sim. Ser totalmente da pessoa. Sim. No caso assim que ele ensina, né? Nossa Senhora, né? No caso, o tratado que ensina isso, né? Isso. Beleza. E em relação à corrente, é uma das práticas da consagração ou é só um símbolo? Certo. É símbolo ou é prática? É uma prática, ele trata como prática. Tá, então quais são as práticas da consagração além da corrente? Certo. São Luís ele vai dar as práticas interiores e exteriores, né? As práticas interiores, quando eu me consagro, eu vou fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Para melhor fazer por Jesus, com Jesus e para Jesus. Então tudo que eu fizer, eu vou fazer para ela, né? Eu vou fazer da melhor forma porque é interior, né? Eu vou fazer porque eu vou fazer como se fosse para Nossa Senhora. Então o meu trabalho, a minha missão na igreja, o meu cuidar da minha família, tudo que eu fizer, seja eu um leigo ou um sacerdote, tudo eu vou fazer como se fosse para ela, né? Por ela e com ela, eu vou pedir a ajuda dela, né? Então essas são práticas constantes na vida de um consagrado, né? Eu vou me levantar de manhã, vou consagrar o meu dia, né? Eu vou, enfim, fazer tudo por ela. Então é sempre assim uma busca interior, né? De fazer o melhor, como Nossa Senhora faria. E aí as práticas exteriores tem várias, né? É a recitação de algumas orações, por exemplo, o terço, né? Não é que você é obrigado, nada você é obrigado. São Luís ele sugere, né? Ele vai sugerindo práticas para te ajudar no caminho. Então ele sugere que nós tenhamos uma devoção ao terço, a coroinha de Nossa Senhora, que é uma oração que ele mesmo escreveu, né? Que está aqui no tratado. Aí ele pede opcional também o uso da corrente. Aí se você quiser também eu explico por que usa, né? É opcional, né? Mas São Luís ele diz que é louvável, né? Aquelas pessoas que usarem porque é um símbolo exterior. Então você vai estar reafirmando para você mesmo, porque quando eu olho para a corrente é um sinal visível daquilo que eu vivo, daquilo que eu escolhi viver. Então aquilo está constantemente me lembrando, eu pertenço a alguém, né? Eu fiz um compromisso com a igreja, com a Virgem Maria, com Jesus, que eu pertenço a alguém.
o ser humano ele é muito visual, né? Então a gente tem que olhar para as coisas, os nossos sentidos precisam olhar, tocar, para que a gente renove a nossa fé, né? Por isso que a gente tem imagem na igreja, por isso que a igreja é bonita. Então a gente não pode dizer que o exterior não importa, né? Que as coisas, as ações exteriores não importam, elas importam muito. Então a cadeia ela é esse símbolo, né? De que eu pertenço a alguém para eu me lembrar e para eu propagar também para as outras pessoas, porque as pessoas veem, elas não sabem o que é, elas perguntam, né? Ah, o que é isso? Bonita sua pulseira. Eu, é uma pulseira de consagração, né? A gente chama de cadeia, de corrente, enfim. Essa é uma pulseira, eu já vi cadeado, né? Eu já usei mais grossa, né? Hoje em dia a gente vai... Sim. A gente vai se... vai evoluindo na virtude da temperança, né? Sim. E aí a gente percebe que não precisa de coisas tão extravagantes, né? Sim. Que às vezes é até um pouco ruim. Enfim, aí é mais pra isso. E ele vai falar uma coisa muito bonita, né? Que como não vai ser bonito quando a gente morrer, e se a gente tiver sido fiel até o fim, né? Aquela corrente vai ser um sinal, né? De que até o dia da nossa morte nós fomos fiéis àquilo que nós nos propomos, né? Então é algo muito assim, visual mesmo, né? E ele diz que como é difícil pessoas que conseguem perseverar até o fim, né? Realmente, existem muitas pessoas que se consagram e depois largam, né? Não querem mais viver aquela consagração, não querem mais usar a corrente. Mas assim como o casamento, a gente usa uma aliança, né? Aí a gente pra lembrar, né, constantemente daquele elo, né? Daquela aliança que nós fizemos com a nossa esposa. Então é mais ou menos para lembrar desse elo, né? Dessa aliança que nós fizemos com Jesus por meio de Nossa Senhora. Tem algum local específico para se colocar Certo. Porque eu já vi várias vezes, né? Várias pessoas aqui no pulso, no braço, aqui no tornozelo. Já vi, eu acho que eu abracei alguém, eu senti um negócio aqui, não sei se estava enrolado também. Transversal. O que significa realmente? Porque ou não tem nenhum significado? Colocar no braço, colocar no pé, transversal, tem algum significado ou não? Certo, vamos lá. Então, São Luís ele dá alguns lugares que você pode usar a sua corrente, né? Pode ser no braço, na perna, na cintura, transversal ou no pescoço, né? Aí existem hoje em dia também, ele não diz no tratado, mas existem pessoas que usam na coxa também, né? E assim, ele não ensina nenhum significado, né? Mas assim, como é um livro de muita oração, né, de muita interior, a gente sugere que você reze para que Deus te inspire, para que você veja talvez ali um dia a sua fraqueza, para aquilo te ajudar, né, para aquela corrente, além de ser um símbolo, também ter um significado espiritual, né? Digamos assim, uma pessoa na cintura, assim, a gente lembra muito a castidade, né? Então, se você tem um problema maior para viver a castidade, você pode usar ali na cintura. E Deus inspirou no coração do Kleber assim alguns significados que na comunidade a gente explica para as pessoas que fazem formação com a gente, né? Os significados. Não é uma coisa que todo mundo tem que fazer, mas dentro quem faz com a gente são esses os significados. Aí no braço significa servidão, né? Que eu vou constantemente servir a Nossa Senhora. Na perna a escravidão. Na cintura a castidade. Transversal é consagrar os filhos a Deus. E no pescoço é contra a vaidade, né? Quem tem problema com a vaidade. E é isso. Legal, cara, interessante. Olha, você que está aí nos assistindo, tudo sobre consagração, tem muita coisa interessante que para mim era novidade. Apesar da minha esposa ser consagrada. Sim. Joyce, Sim. Tem uma idade específica para se consagrar, né? Ou na verdade há alguma exigência para se consagrar? Sim, entendo. Assim, você tem que ser batizado, né? Porque assim, São Luís também explica que essa consagração ela é uma renovação das nossas promessas do batismo. Então a gente vai afirmar mais uma vez, né, que nós cremos na igreja, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós renunciamos ao demônio. Então é uma renovação das minhas promessas batismais. Então eu preciso ser católico, né, ser batizado e de preferência, né, se você já for adulto, já ter os sacramentos, né? Porque a consagração ela não é um sacramento, né? Ela não substitui, né? Tem gente que às vezes a gente mais assim orienta, porque às vezes a pessoa não tem interesse de viver os sacramentos, mas aí, me interessei pela consagração porque é bonito, né?
Nossa Senhora e tudo mais, tem aquela devoção, né? Mas a gente sempre orienta que se já for adulto, tenha os sacramentos, né? Pelo menos lá na comunidade. Não é uma exigência do tratado, mas é um bom senso do bom católico, né? Porque assim, São Luís ele pede a comunhão, né? Dentro do tratado ele ensina como comungar, né? Com frutos. Então a gente precisa, né, ter feito a Eucaristia. Agora sim, existem lugares que fazem consagração das crianças, né? Existem o Instituto Nossa Senhora Menina, né, aqui em Manaus, que trabalha com as crianças. Lá na comunidade a gente não forma criança porque não é o nosso foco, né? A gente pede que seja a partir de 18 anos. Mas assim, nada impede, né, que você tenha já uma vida. O seu pároco pode te acompanhar, né? O tratado ele é super instrutivo também, né? A pessoa vai ler, ela vai compreendendo. Também se for muito criança é muito difícil de compreender, né? O propósito que está fazendo, o compromisso. Então é bom que já tenha uma certa idade, né? Vou confessar a você que eu estava conversando nos bastidores. O tratado ele tem uma linguagem muito complexa. É muito complexa. Eu comecei a lê-lo, mas olha que eu gosto de ler, hein? Mas eu parei. Sim. Porque assim, eu não estava entendendo certas coisas que estava escrito aqui, estão escrito aqui. E Joyce, você tocou no ponto do pároco. Se eu não quiser participar de nenhuma formação numa comunidade, né, que tem a consagração, né, eu quero me consagrar, eu necessariamente preciso ler o tratado? Sim, né? Esse assim, a gente ri, mas assim, gente, acontece de pessoas que se consagram e não leem o tratado, assim, né? E a gente fica assim, meu Deus, né? Porque assim, tudo que é a consagração, todo esse compromisso que você vai estar fazendo com a igreja, ele está aqui, Sim. Ele está explicado, né, como viver e tudo mais. Então, se você não lê, você não tem como, Sim. né, porque você não vai conhecer. E assim, não é obrigatório que você faça uma formação, né, a formação ela vem para nos ajudar, né, para complementar aquele estudo, porque às vezes a gente não entende, né, não consegue ter aquela profundidade. Então as formações elas nos ajudam a compreender, mas assim não é obrigatório. Você pode você mesmo ler o tratado e fazer como São Luís diz aqui, né, para se consagrar. Existem os exercícios espirituais, 30 dias antes de você se consagrar você faz os exercícios, aí tem as práticas, tudinho, até o dia da consagração. Então você pode seguir isso daqui e tranquilamente fazer. Agora se você não quer aprofundar mais, eu quero ajuda, aí existem igrejas, né, existe na internet. Existem comunidades, né? Existem paróquias que dão essas formações, né? Grupos que oferecem para te ajudar a compreender, para aprofundar. Mas assim não é obrigatório, né? Mas se tiver é muito bom. Legal. Joyce, mais uma curiosidade. Pode falar, estou aqui para sanar suas curiosidades. A gente sabe que a igreja ela não proíbe a consagração, ao contrário. Né? Como nós já falamos aqui, o próprio São João Paulo II ele era consagrado, né? Ele leu o tratado, tudo certinho, e uma vida mariana por excelência. Eu ando assim em alguns lugares, né? Quando eu já participei de algumas formações, né? Inicial, eu acompanhava a minha esposa. A gente percebe que tem muitas paróquias, vamos dizer assim, muitos padres que eles não permitem, não apoiam, né? Não apoiam, esse é o termo, a consagração. Sim. Por que essa rejeição Sim. dentro da igreja? Eu vejo assim, né, hoje olhando, né, eu sou consagrada há 5 anos mais ou menos, e já vendo esse caminho, né, que aconteceu aqui em Manaus, de muitas pessoas se consagrando e a formação se propagando, eu creio que é muito devido aos exageros, né? Aquilo que as próprias pessoas que se consagravam viviam, que era contra, né, ali o que a sua paróquia pedia às vezes. As pessoas enfrentavam o padre, né? Às vezes só por rebeldia, né? Não, mas porque assim é o certo, assim, não tinha aquela temperança, né? Aquela calma de conversar com o padre. Então a gente via assim uma mudança muito radical exteriormente, que acabava às vezes não agradando o padre, né? Porque o padre ele é experiente, então ele sabe que às vezes, principalmente o jovem, a criança, ele é imaturo, né?
Então ele vai tomar aquela decisão ali, ter aquelas ações exteriores, e depois de um tempo aquilo ali não vai vingar, né? Não vai continuar. Então eu acho que era muito assim, esse zelo de muitos padres, de tipo assim, querer orientar os jovens, né? Ver que aquilo ali era um exagero, algumas atitudes, né? E as pessoas às vezes não compreendiam e batiam de frente com o padre. Estou sendo perseguido, né? O padre não entende. Realmente, pode existir casos, né, que comunitários, padres, realmente não gostem, não compreendam, não queiram compreender o que é, né? Nunca ouviu profundamente, nunca buscou ler. E aí acha tudo errado, né? Um exagero, né? Existem esses dois lados, né? Das pessoas que às vezes mancham a imagem por viver de forma desregrada, e existem também esse caso das vezes, poxa, aquelas pessoas estão indo para a luz, mas eu não quero ir para a luz, né? Então eu rejeito. Então existem esses dois lados aí, né? Eu vou pegar nesses seus dois lados aí e vou fazer uma pergunta subjetiva para você. Certo. Você como consagrada, o que foi de positivo na sua vida e o que dificultou na sua vida, assim, na questão de se encaixar dentro de um grupo, dentro da própria comunidade? Pontos positivos e pontos negativos. Esses são os termos que eu quero utilizar, porque nem tudo na vida, tudo que a gente faz sempre tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Mesmo que você, até quando você se dedica demais à igreja, sim, você acaba perdendo outras coisas da sua vida, que é importante também, né? Diga aí pra nós. Vamos lá, né? Pontos positivos, eu vejo que tudo que eu sou hoje vem do que aconteceu, né? Então, assim, eu aprendi muito, né? Quando eu participei das formações da consagração, que eu comecei a ler o tratado, eu vejo que eu evolui muito espiritualmente, assim, né? De começar a amar a igreja, né? Porque não foi simplesmente ler isso daqui e parar, não. Eu comecei a procurar, né, padres e ouvir pregações, homilias, estudos, né? Comecei a querer aprender sobre o catecismo, né? Que mesmo ali, já começando uma caminhada, eu ainda não tinha esse estado. Eu vivia ali, eu ia pro grupo e tal, mas não tinha aquele desejo de buscar conhecer a minha fé, de buscar conhecer a vida dos santos. Então, foi assim uma mudança, mais uma mudança na minha vida, porque eu comecei a querer me aprofundar. Então, eu fui ler mais, ter mais amizades boas, né? E todas essas coisas assim. Amava mais ir à missa, né? Comecei a entender mais profundamente o que era o mistério da missa, a importância, né, de não faltar missa, de ir na adoração, de me confessar. Então tudo isso assim veio junto com a consagração, porque tudo isso é ensinado, né, a fazer uma boa confissão, não que esteja aqui, mas é um bônus. Toda a oração, né, a sua vida espiritual, ela vai te conduzindo a isso. Então eu vejo que isso foi um fruto assim muito positivo, que até hoje, né, eu trago assim, que eu aprendi que sei lá, podem vir falar o que foi e eu tô firme aqui na minha base, né, naquilo que eu acredito. E assim, pontos negativos, eu acho que como eu já estava falando, né, toda essa, não sei, né, a gente chama de violência quando a gente é jovem, né, mas na verdade às vezes é uma falta de maturidade mesmo, né, de querer viver as coisas com muita radicalidade e acabar perdendo, né, como você falou, às vezes de tratar mal pessoas da comunidade, né, de às vezes se envaidecer por se sentir mais santo, né, superior. Então, como no começo a gente vive muito exteriormente, né, a consagração, a nossa conversão na igreja, aí a gente quer mostrar para as pessoas que a gente reza e acaba que no nosso coração aquilo ainda não é tão puro, né, não é uma boa intenção. Então, às vezes a gente se envaidece, né. Então, eu vejo que isso é um ponto muito ruim, assim, e até mesmo de me dedicar tanto à igreja, de querer tanto estar na igreja, nos grupos e tal, e deixar muito a família de lado, né? Eu vejo que isso era um ponto na minha adolescência, assim, era bem difícil, porque realmente só somos eu e minha mãe, né? E eu deixava muito ela de lado, então tudo que tinha, na igreja, e tipo, eu não tava sendo um bom testemunho dentro da minha casa. Porque quando a minha mãe precisava, meus avós, meu pai, eu nunca tava, nunca podia, né? E não que seja ruim você servir na igreja, mas tudo é equilíbrio, né? E hoje a gente vê mais isso, porque eu também posso levar Deus na minha casa. Sim. Eu também posso ser, né, ser consagrada na minha casa. Lá que eu preciso ser, né, pros meus e tudo mais. Então tudo isso vem com também a maturidade, né, a gente vai errando, vai... Então acho que esses são os principais, assim, né, pontos positivos e negativos. Muito bom.
consagração. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, tá gostando, né? Ó, o nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando com a Joyce, falando sobre consagração a Nossa Senhora. Joyce, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos que estão lá do outro lado. Certo. Sobre Maria, a nossa mãezinha, sobre consagração. Certo. Vamos lá então, né? Queria agradecer a todo mundo, né, que ouviu até aqui, que se interessou, né, de conhecer um pouquinho mais Nossa Senhora, a consagração. E o que eu mais posso recomendar é que vocês busquem, né, ler o tratado, conhecer essa devoção, aqueles que sentiram, né, no seu coração, que ficaram, nossa, curiosos, né, que busquem, né, comprar um livrinho barato, né, que você busque informações na internet, né, conhecer mais Nossa Senhora, aproveitar esse mês mariano, né, para buscar pregações e tudo mais, porque Nossa Senhora, ela nos ajuda, né, nos ajuda muito nesse caminho de santidade, e ela é um tesouro muito precioso que a igreja nos deixou, né. Dom Bosco, ele tem uma visão, né, de que dois pilares da igreja, né, é a Eucaristia e Nossa Senhora. Então, se Jesus nos deixou ela por herança, né, como um tesouro precioso, como que a gente vai rejeitar, né? Como é que a gente vai deixar de lado? Então, que você busque, né, aprofundar a sua devoção, o seu amor, conhecer, né? Porque a gente só ama o que a gente conhece. Então, se a gente deixar ela de lado, a gente nunca vai conseguir amar, né? Então, ela é um caminho aí que nos ajuda. E espero que você se aprofunde, né, nesse mês mariano. E é isso. Muito obrigada. É isso aí. Se aprofundar no mês mariano é aqui com a gente no Taperi da Fé, viu? Joyce, segunda-feira, nosso segundo programa de maio dedicado a Maria, e a Joyce Ferreira veio falar sobre a consagração a Nossa Senhora. Esse aqui é o livrinho da consagração, né, Joyce? A Joyce também já mostrou o dela. Se deseja conhecer mais, compre, é baratinho. Eu acho que em qualquer livraria cristã, né, católica deva ter. E é isso. Joyce, a gente agradece de coração mais uma vez a sua disponibilidade. Ok? Até a próxima. Eu sempre digo que no futuro, não tão muito distante, você pode estar aqui conosco. Estamos aí para isso. Beleza. Obrigada. Meus amigos, quero só fazer mais um comunicado. Tá rolando toda semana 59 segundos com Maria. São vídeos que estão sendo lançados nas nossas redes sociais, no Instagram e YouTube, sobre as virtudes de Nossa Senhora. Assista lá, curta, compartilhe e faça o seu comentário. Evangelizar também pelos meios de comunicação é um dever nosso nesse mundo contemporâneo. Desejo a você uma excelente semana e, antes de encerrarmos o nosso Tapiri da Fé, eu vou pedir encarecidamente que a Joyce, mais uma vez, volte aqui e faça a nossa oração final. Você pode? Posso. Então vamos lá. Então, que nós possamos assim agradecer a Deus, né, por este momento, por este programa, pelos aprendizados, e pedir que Nossa Senhora sempre nos guarde e nos livre de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, boa noite. Joyce, brigadão de coração. Boa noite. Tapiri da Fé é seu espaço também, viu? Obrigada.